Olá, grupo, tudo bem? Eu sou orientador de estágio, meu nome é Juscelino. Eu vou falar algumas orientações com relação às documentações do estágio de vocês e também como é que vocês podem iniciar esses estágios, tá certo? A carga horária de vocês do curso de pedagogia, ela compreende o estágio com 300 horas. Essas horas, elas são obrigatórias, tá bom? É um estágio obrigatório em que você vai ter que fazer esse estágio para ter a vivência dentro da sala de aula. Então, nesse curso de vocês, ele é dividido em 4 modalidades, tá certo? Eu escrevi aqui no papel para eu não ficar mostrando documentos toda hora, tá bom? O primeiro estágio, a partir do terceiro período, você faz o Projetos em Infância, que seria a educação infantil. O segundo período, você está habilitado para fazer do ensino fundamental, que é 100 horas. Tanto o infantil como o fundamental é 100 horas, tá certo? No quarto período, você está habilitado para fazer orientação e supervisão escolar, onde esse estágio vai ser dentro da secretaria de uma escola. E o quinto período, o sexto período, na verdade, vai ser para você fazer o estágio em ambientes escolares e não escolares. Ou seja, aquele ambiente, quando fala não escolar, é aquele ambiente não formal, onde há um incentivo da educação, porém, fora da sala de aula, que eu vou explicar mais adiante, tudo bem? Você, no sexto período, você está habilitado para fazer os 4 estágios. Só que durante a sua graduação, você já podia fazer, né, o estágio a partir do seu período. No terceiro período, já podia fazer do ensino infantil. No quarto período, já podia fazer os 2, ensino infantil fundamental. No quinto período, já podia fazer 3. E no sexto período, já pode fazer todos eles, tá bom? Qual a finalidade do estágio? Para você adquirir essa convivência quando você for atuar na sua área de trabalho, tudo certo? Com relação ao estágio, são horas diferenciadas. O ensino infantil são 100 horas, o ensino fundamental são 100 horas, orientação e supervisão é 40 horas e espaços não formais, ou seja, ambientes não escolares, são 60 horas, totalizando 300 horas, que é a carga horária total do estágio supervisionado de vocês, tá bom? O estágio obrigatório, tá certo? Alguns alunos já fizeram alguns estágios e outros alunos não fizeram nenhum. Você, no sexto período, nesse semestre agora, para você poder finalizar isso, você vai ter que fazer toda a carga horária, tá certo? Por exemplo, quem não fez nenhum estágio vai ter que fazer os 4 durante esse semestre, tá certo? Quem fez 2 vai finalizar com os 2 que está faltando. Quem fez os 3 só está faltando 1, vai finalizar somente esse, tá certo? Com relação ao estágio, cada estágio tem uma documentação, tá bom? É a mesma documentação, só muda a modalidade. Por exemplo, eu vou fazer o primeiro estágio, educação infantil, tem uma documentação. Vou fazer depois do educação infantil, vou fazer o estágio ensino fundamental. É a mesma documentação, porém com modalidade diferente. O conteúdo das documentações vai ser somente falando sobre o ensino infantil. Terminei esses 2, vou fazer agora orientação e supervisão. É a mesma documentação, porém só vou constar sobre orientação e supervisão, e assim sucessivamente, tá bom? Lembrando que durante esse semestre você vai ter que finalizar, quem não fez nenhum ainda, as 300 horas durante esse semestre aqui, tá? Para finalizar junto com o curso. Você não conseguindo fazer isso daqui, tem uma outra proposta para você fazer, só que aí já não me cabe a mim, aí tem que entrar com a secretaria e eles vão informar como é que fica se você não fizer esse estágio, tá certo? Mas com relação ao esse nosso estágio, você vai fazer esse estágio, vai enviar a documentação para eu analisar e você vai finalizar esse estágio. Como é que vai funcionar isso? Você vai fazer qualquer um desses estágios aqui que está faltando, ou todos. Você vai fazer o quê? Primeiro você vai preencher a carta de credenciamento, aquela carta que eu mandei para você em toda aquela documentação que eu enviei para vocês no grupo, né? Tá lá e você vai preencher todas aquelas documentações. A primeira seria a carta de credenciamento, ou seja, eu, né, sou aluno lá do sexto período lá de pedagogia, vou fazer o meu primeiro estágio. O que eu vou fazer? Eu vou procurar uma escola. Vou procurar uma escola em que provavelmente eu possa fazer o primeiro, o segundo e o terceiro estágio numa escola só, para mim não ficar mudando de escola, que seria o inviável, seria fazer tudo numa escola só para não ficar perdendo tempo, tá certo? Por exemplo, eu vou procurar primeiro o estágio do ensino infantil, chego lá com o coordenador ou com o diretor. Sou aluno da Unip, estou no sexto período no curso de pedagogia, eu preciso fazer um estágio obrigatório. Vocês estão aceitando estagiário aqui? Se eles disserem que estão aceitando, eu pergunto, vocês podem me aceitar como estagiário? Aí o diretor fala que sim. O que eu vou fazer? Eu vou providenciar a primeira documentação, que seria a carta de credenciamento,
tá bom? Nessa carta de credenciamento aqui, ó, eu já vou colocar o nome do responsável lá da escola, nessa parte aqui em cima, tá bom? E já vou preencher esses dados aqui com os dados do estabelecimento e os meus dados como estagiário. Quando eu preencher essa carta aqui, o pessoal que mora fora de Manaus vai ter que enviar para a Fabi, que eu vou colocar o e-mail dela. Vai ter que enviar para a Fabi, que ela vai pegar essa assinatura e vai reenviar para vocês de novo pelo e-mail. Quem morar aqui em Manaus tem que imprimir essa carta, trazer aqui para a Fabi, que ela carimba e você já entrega na escola para você começar o seu estágio. Eu peguei esse carimbo, fui lá com a Fabi, ela carimbou minha documentação. O que eu vou fazer? Já vou entregar na escola para eu começar meu estágio. Enquanto eu estou lá na escola, fazendo meu estágio, eu já vou preenchendo aquelas outras documentações, né? Que precisa das orientações do TCE, plano de atividade, ficha capa, tudo aquilo que eu expliquei lá naquele vídeo lá, de toda a documentação, tá certo? Eu vou preenchendo, quando eu pegar esses dados, eu vou preenchendo, colocando aqui naquela documentação e vou enviar para o meu professor revisar, ou seja, vocês vão enviar para mim. Por exemplo, a fulana começou o estágio em educação infantil e preencheu o TCE. Ela vai enviar para mim, para eu revisar o TCE se está tudo ok. E quando eu disser ok, pode enviar para a Fabi ou pode vir aqui na Unip pegar o carimbo e assinatura. Aí você imprime 3 vias que eu expliquei lá naquele vídeo lá, a quantidade de vias de cada um para você vir solicitar carimbo e assinatura. E assim sucessivamente. Quando você for fazendo o teu estágio, no decorrer do teu estágio, você vai preenchendo todas essas documentações, tá bom? Todas elas, inclusive o relatório final, que você vai escolher a modalidade que você vai fazer o estágio, tá bom? E através desse relatório, toda essa vivência que você tem no estágio, você vai preenchendo no relatório, que eu vou fazer outro vídeo explicando como é que faz esse relatório. Provavelmente vou fazer hoje à noite e amanhã vou postar para vocês, tá bom? Então, com relação ao estágio é isso. Você procura uma escola, né? Pergunta lá se você pode fazer o estágio lá obrigatório. De preferência que tenha ensino infantil, fundamental e supervisão para você fazer numa escola só. E deixar o ambiente escolar por último, né? Terminou esses estágios aí, pega a documentação, entrega lá na escola. No final do estágio o responsável da escola vai carimbar, assinar toda essa documentação e vai voltar para você. Essa documentação vai ficar contigo e você vai me enviar para a gente fazer aquele relatório final, que é outro vídeo que eu vou passar para vocês, tá bom? Fiz os 3 estágios, só está faltando o último estágio, só está faltando o estágio do 6º período. Esse aqui, espaços não formais, é aquele aprendizado que você vai ter essa vivência dentro de uma instituição que não seja sala de aula. Por exemplo, você pode estagiar em museu, você pode estagiar em teatro, você pode estagiar em igrejas, você pode estagiar em clube de mães, você pode estagiar em centros sociais, você pode estagiar em ONGs. Tudo isso aí está envolvido dentro desse ambiente não escolar, porque há um desenvolvimento educacional dentro dessa instituição. Detalhe: quando você for procurar, a primeira coisa que você pergunta é se tem CNPJ, tá? Tendo CNPJ, você pode fazer. Se não tem CNPJ, o estágio vai ser inválido. Você vai fazer estágio em vão. Quando for receber a documentação, como não tem CNPJ, vai ser anulado o teu estágio. Então, a primeira coisa que você pergunta é se tem CNPJ. Atenção, na documentação de todos esses aqui, ó, sempre tem que colocar a carga horária, tá certo? Não vamos esquecer de colocar a carga horária com relação ao estágio que você está fazendo. Terminou todos os estágios aqui, você vai pegar toda essa documentação de todos os estágios. Você vai conferir se estão todas carimbadas e assinadas pela escola, carimbadas e assinadas pelo responsável lá que ficou observando você no estágio, e carimbada e assinada aqui pela coordenação da Unip, tá bom? Todos esses documentos vão ter que estar carimbados por essas 3 pessoas jurídicas, né? Ou pessoas pessoais, pessoas físicas, e vamos finalizar o relatório. Essa documentação aqui original vai ficar junto com o relatório que vocês irão fazer durante esse processo do estágio, tá certo? Hoje à noite eu vou fazer um vídeo desse relatório para explicar tudo como é que faz. Então, se vocês têm alguma dúvida, vocês me mandem, né, para a gente começar a fazer essas documentações. Eu vou fazer o estágio lá, professor, consegui o estágio, vou começar a fazer minha carta. Preencho lá a carta, envio para o professor vai dizer que está ok, eu mando para a Fabi para ela solicitar, ou eu venho aqui na Unip carimbar. Já, a primeira carta, o primeiro acesso já foi ok. Agora eu lá dentro vou começar a preencher o restante das documentações. TCE, plano de atividade,
Tô preenchendo, professor, dá uma olhada aí se está tudo certo, tá ok? Imprime. TCE, são 3 vias. Professor, preencheu o TCE, verifica aí se está tudo certo. Você envia para mim, eu vou conferir, eu digo, olha, fulano, tá tudo certo. Pode imprimir 3 vias, envia para a Fabi ou vem aqui na instituição pegar carimbo e assinatura para você, né, apresentar lá na escola, e assim sucessivamente. A documentação que você for preenchendo, você vai passando para ir revisando, para não ficar aquela correria em cima da hora. Então, quando finalizar, já está tudo certinho, tudo bonitinho, só para fazer aquele relatório final, inclusive na capa dura, tá bom? Olha só, esses estágios aqui, todos eles têm um prazo para vocês entregarem toda essa documentação, tá? O prazo final é até 28/11. Então, quem fez um estágio vai ter que fazer o dia até o 28/11, e quem vai fazer os 4 tem que finalizar até o 28/11, tá bom? Não pode ultrapassar essa data aqui, porque vai ser a data que foi estabelecida lá pela coordenação central. Então, o seu estágio não pode terminar depois dessa data aqui para você entregar essa documentação, tá? Eu fiz todos os estágios, terminei antes dessa data aqui, meus documentos estão ok. Vou começar a fazer o relatório. O relatório vai ser entregue no dia 5 de dezembro. Aí sabe aquele relatório que eu falei para vocês? Que vai ser encadernado junto com as documentações originais. Aí vou mostrar para vocês também como é que vai ser feito esse relatório. Tá? O relatório é encadernação normal. O TCC que é em capa dura, mas o estágio de vocês é encadernação normal, mas com todas as documentações, tá? Mais o relatório lá que eu vou ensinar como é que preenche hoje, tá certo? Então é isso que eu queria passar para vocês, não vou me prolongar muito nesse vídeo, e qualquer dúvida vocês podem postar lá no grupo mesmo, porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro também. Tudo bem? Então qualquer coisa aí vocês mandem mensagem lá no grupo e eu vou respondendo assim que puder, tá? Tchau, tchau.